E me levou também a um posicionamento. No primeiro momento eu falei assim, poxa, que bom, os jovens estão aprendendo a lutar pelos seus direitos, a sair nas ruas e tentar melhorar esse país. Até que o Espírito de Deus me incomodou e, diante de tantas coisas que estavam acontecendo, o Espírito Santo veio tratar comigo. Eu louvo a Deus porque esse doce Espírito de Deus, ele nos trata a cada momento e nos leva, nos conduz à sua palavra. A palavra diz assim, enganoso é o coração do homem. Então o nosso coração se torna enganoso, porque nós vivemos esse mundo e muitas vezes nós caímos nas ciladas e nas obras de engano do diabo. O que o pastor está querendo dizer com isso? Amados, eu vejo esses dias como dias de tribulação já. Dias em que os jovens saíram, não só jovens, mas adultos, várias pessoas saíram às ruas para reivindicar algo que acham de direito, porque pagam os seus impostos e, como cidadão, tem direito de reivindicar. Mas, quando eu vi no meio desses jovens, vários cristãos, eu comecei a me perguntar, Senhor, isto está certo? Está certo a Deus, nós como cristãos, estarmos no meio dessa multidão? E Deus tem falado muito a respeito de uma diferença grande, tenho trazido até nas reuniões de discipulados, entre multidão e discípulos. Aqueles que seguem a Cristo e aqueles que vão a Jesus Cristo somente atrás das suas recompensas. E o Espírito de Deus me trouxe a meditar em duas palavras que eu quero trazer à igreja. Primeiro, na carta de Paulo, apóstolo Paulo aos Romanos, que diz assim, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes sejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos os que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. E isso, através desta palavra, o Senhor veio trazendo outras palavras ao meu coração, e que eu quero trazer para a igreja. Ao primeiro momento, amados, se nós vemos assim, falaríamos, olha, esses jovens, esses homens, todas essas pessoas que saíram às ruas, foram reivindicar algo honesto, que nos é de direito, porque pagamos os nossos impostos, os nossos tributos. Mas quando nós deixamos os nossos pensamentos e passamos a buscar aquilo que Deus pensa a respeito, a palavra de Deus nos diz claramente que nós não somos como aqueles que estão no mundo. E não é dessa forma que nós trabalhamos. Não é dessa forma que um cristão deve se portar. Porque a palavra nos diz para nós orarmos pelos nossos governantes. E o primeiro, e nós
sendo do reino de Deus, a nossa autoridade, o nosso poder, o poder que nós temos em Cristo Jesus, é maior que o poder que está no mundo. Então, quando nós nos juntamos nesta forma de manifestação, nós juntamos na manifestação do poder do mundo. Se nós olharmos para a palavra de Deus, eu quero dar alguns exemplos. Vamos ver um grande exemplo, que foi Moisés. Moisés fez uma revolução no Egito, não fez? Mas essa revolução ele fez quando ele matou um soldado do Egito? Foi? Não foi. Não estou dizendo que alguém matou alguém nesses momentos, mas estou dizendo, não foi naquele momento que ele estava de revolta com relação àquela situação. A revolta com relação à situação era digna, era um momento propício, era de fato verdadeira, porque a situação estava terrível, o povo estava escravizado, o povo estava subjugado ao poderio do Egito. Mas Deus, naquele momento, por aquela atitude, tira Moisés do meio daquela multidão, tira Moisés do meio daquele lugar e o leva por 40 anos para pastorear, para cuidar de ovelhas, para cuidar de animais. E quando esse homem volta, ele volta não no poder dele, não na autoridade dele, mas ele volta no poder de Deus. E a palavra nos afirma, com todo aquele povo caminhando, mais 2 milhões de pessoas caminhando junto com ele, e nos afirma que o Moisés tinha um coração muito manso. Mansidão é um fruto do Espírito Santo. A rebeldia é um fruto do diabo. José teve poder e autoridade para subjugar os seus irmãos, até como segundo no reino do faraó, e fazer o que quisesse. Mas ele sabia que ele estava ali, uma missão, e diante da autoridade de Deus. E ainda quando ele foi colocado como segundo no reino, ele colocou isso tudo, quando foi colocado como segundo no reino do faraó, ele colocou tudo isso como a favor do reino de Deus. Amados, por que eu estou dizendo isso? Eu não sei se alguém participou, quantos participaram. Eu quero dizer que o nosso lugar de luta é de joelho dobrado, é orando pelos nossos governantes. 1 Timóteo diz assim: antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Quem é pai aqui? Glória a Deus. Pais, vocês conseguem fazer tudo o que precisa ser feito em favor da sua casa? Eu creio que não. Eu creio que não. Não estou querendo com isso justificar as mazelas dos nossos governantes. Mas eu quero dizer que nenhuma rebelião provém de Deus. Então, nenhuma manifestação contrária ao governo, ela pode prover de Deus. Porque Deus instituiu os governantes. E os nossos governantes que estão errados, e estão em muitas coisas, cabe ao povo de Deus se unir e orar pelos governantes. A palavra nos diz: muito pode a oração do justo pelos seus efeitos.
E se o povo de Deus começava a orar e abria as cadeias da prisão, e aquele que estava preso saía, e era um grupo de quantas pessoas? Estavam tão pequeno número que estavam dentro de uma casa. Agora imagine, nós falamos hoje de uma nação com 20% de uma população cristã. Se essa população cristã começar a orar, ela não somente vai transformar a cidade, vai transformar o seu estado, vai transformar o país, vai transformar as famílias, e nós teremos uma nação abençoada. Quero dizer aos jovens que nós, quando somos jovens, nós temos um ímpeto muito forte de querer mudar, de querer transformar não só a nossa casa, mas aquilo tudo que está à nossa volta, toda injustiça. E até isso provém de Deus. O Senhor fala: jovens, vós sois fortes. Estou falando convosco porque vós sois fortes, né? Vós sois valentes. Davi é um jovem valente, ousado, mas nós devemos ser ousados no manejar a espada da palavra de Deus, que é essa espada que dissipa os poderes das trevas. Eu vejo, nesse momento no país, nós temos diversas pessoas governando, não só ímpio, mas temos bastante justos governando. E é hora de aqueles que são justos começarem a fazer a diferença. Se o jovem tem a intenção de participar do governo de uma nação, um jovem cristão, ele está nos irmãos, isso é maravilhoso, porque a forma de governo é de dar, não é? Não é de receber, não é do jeito que os ímpios fazem, mas a forma de governo é de dar. Quer dizer, eu vou lá para dar o meu potencial em favor de muitos. Então, se os jovens têm esse desejo no coração, eles devem se preparar para estarem no governo e fazerem a diferença, seja como vereador, como prefeito, como deputado, senador. Ora, nós temos governantes, temos senadores ali que são homens de Deus, não só pelo falar, mas pelas suas obras, que nos sirvam de exemplo, que nos sirvam de espelho. Mas há uma advertência para nós, para os jovens e para toda a igreja, quando diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, não é pescadores, pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, amados, a nós cristãos não é necessário estarmos no meio de uma multidão para causarmos uma revolução no país. A nós cristãos, se nós estivermos em oração, buscando a face de Deus, né? A palavra do Senhor nos garante, diz assim: se o meu povo se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar a minha face, eu sararei. Como é que é? Ouvirei dos céus. Ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Amém? Eu lembro que, mesmo na época da ditadura, eu era muito jovem, era criança ainda, mas eram poucos os jovens que se levantavam contra o governo. E quero dizer para os irmãos, não fez efeito nenhum aquilo. Não fez efeito nenhum. Não foram eles que conseguiram mudar o governo. E nem os jovens de cara pintada conseguiram fazer a democracia. Deus mudou o coração de um governante.
E ele chegou para os generais e falou: olha, a partir de mim, chega. Essa parte eu lembro que eu acompanhei. Não quero dar o crédito para o general que fez isso, mas eu quero dizer que quando Deus muda o coração dos nossos governantes, a terra ser transformada. E diante disso, amados, né, se nós estivéssemos realmente fazendo algo bom, a igreja estaria cheia hoje. A igreja estaria lotada, porque cumpriram, durante a semana, cumpriram algo que devia ser feito. Mas não vejo esse resultado. O resultado é que toda e qualquer forma de rebeldia nos afasta da presença de Deus e contamina a igreja. Então eu olho para esse momento com certa tristeza, porque quando a gente se rebela, e a palavra diz isso, quando nós nos rebelamos contra aqueles que estão acima de nós, diz assim: trarão sobre si mesmo condenação. Então o mal, aquilo que não deveria acontecer, acaba nos pegando. E trago esta palavra também para os irmãos entenderem a vontade de Deus para as nossas vidas. Não é aquilo que nós pensamos muitas vezes, mas aquilo que Deus pensa a nosso respeito como filhos do Deus vivo. Você foi chamado para revolucionar o mundo. Nós fomos chamados para revolucionar o mundo, mas pela palavra e por aquilo que nós agimos, da forma como nós agimos. Se queremos revolucionar essa cidade, eu sei que queremos, eu sei que desejamos, é através dos nossos atos, do amor para com o próximo e da ministração da verdade. Então, por isso eu gostaria de convidar a igreja agora a ficar de pé, a levantar um clamor pelos nossos governantes, orar por todos estes jovens. E eu quero também repreender todo e qualquer espírito de rebeldia que tenha pairado sobre a igreja. Amados, quem vai ministrar a palavra não sou eu hoje, mas eu não poderia ficar em silêncio, tamanho mover do Espírito Santo com a minha vida. Esse final de semana estive conversando com os meus filhos, hoje mesmo até, e muitas vezes eu sei que o coração nosso resiste àquilo que nós entendemos como certo. E muitas vezes o que nós entendemos como certo não provém de Deus. A palavra diz que assim é enganoso o coração do homem. Então cabe a nós como igreja nos sujeitarmos à palavra da verdade para sermos sarados. Não quero perguntar para os irmãos, não sei se esta é a opinião de todos os pastores, mas eu quero dizer que esta é a opinião deste pastor e esta é a palavra que Deus tem ministrado ao meu coração e que eu quero ministrar a vocês como meu povo, como as ovelhas desse rebanho e na responsabilidade que eu tenho diante de Deus pelas vossas vidas. Amém? Feche os olhos. Peço aos irmãos que estendam as mãos. Pode ser para a volta da cidade, para o lado, para trás. Isso. Comece a estender as mãos sobre esta cidade, sobre esta nação. Pai, no nome de Jesus, Senhor, como pastor e sacerdote, em primeiro lugar quero te pedir perdão, Pai.
Perdão, Senhor, por todo espírito de rebeldia, Senhor, que tem se instalado no meio da tua igreja. Senhor, toda rebelião do maligno, ó Pai, contra autoridades por ti constituídas, Senhor. Sei, Senhor, que as leis são injustas, Pai, e que não é por elas, ó Pai, que nós muitas vezes devemos ser geridos, mas é pela tua palavra. Mas tu mesmo dissestes, ó Deus, para nós nos sujeitarmos a todos aqueles que estão em governo, porque por ti foram constituídos, seja o bom, seja o ruim, Senhor. E que nós também devemos orar por essas autoridades para que nos vá bem. Ó Deus, então agora, Pai, queremos pedir, perdoa, Senhor, o pecado do teu povo, da tua igreja, da nossa igreja, Senhor. Senhor, porque fomos enganados, ó Pai, pela circunstância deste mundo. Senhor, e agora, Pai, reverte, ó Deus, toda esta situação, porque queremos como igreja nos postar agora, Senhor, diante de Ti, e diante de todo o principado, potestade, dominador deste mundo tenebroso, na autoridade que nos deste em Cristo Jesus, repreendendo, ó Deus, agora todos estes espíritos malignos de rebelião e rebeldia desta cidade, desta nação, deste país, Senhor, deste estado, Senhor, toda revolta contra as autoridades, nós repreendemos em nome de Jesus, dentro e fora das casas, aonde estiver toda autoridade, seja agora, Senhor, meu Pai, alcançada pela tua mão de poder, dá sabedoria a eles, Senhor. Envia ali, Senhor, sobre eles nessa hora, Senhor, de aflição. Envia, Senhor, a eles, ó Pai, conselheiros temente a Ti, homens de Deus, Senhor. Coloca, Senhor, junto a estes governantes, homens de Deus, ó Pai, mulheres de Deus, para anunciarem a Tua obra, Senhor, e os converterem dos maus caminhos. Ó Deus, em nome de Jesus, oramos, Senhor, pelo nosso país, pela nossa nação. Pedimos, Senhor, que Tu venhas abençoar essa nação. Levanta aqui, Senhor, evangelistas, sacerdotes, profetas do Deus Altíssimo, para anunciar sobre todo este mundo, Senhor, que só Tu és Deus, que Tu moves o coração, Senhor, do rei. Tu moves o coração, Senhor, dos governantes, ó Pai. Tu moves, Senhor, o coração de todo aquele, Senhor, que está, Senhor, sobre o governo, para fazer segundo a Tua vontade. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, Tu nos disseste que nós não pertencemos a este mundo, nós não somos deste mundo, que o Teu reino, Senhor, é maior que o que reina neste mundo, que este mundo está nas mãos do maligno, que nós não devemos nos conformar com este mundo. Ó Pai, dá agora, Senhor, a Tua igreja, Senhor, esta visão, amplia as nossas visões, Pai. Pai, não nos deixe enxergar somente os obstáculos, Senhor, somente os montes, ó Pai, mas, Senhor, que nós possamos enxergar o alvo da nossa soberana vocação em Jesus Cristo. Dá à Sua igreja uma visão ampliada agora, Pai. Toca no coração dos pastores, dos sacerdotes, dos ministros do Teu altar, Pai, para que não sejam concordem com as obras deste mundo, mas tirem, Senhor, estes jovens, estes homens, mulheres, de toda forma de rebeldia, Senhor, para que se sujeitem a Ti, a Tua palavra e ao Teu reino, em nome de Jesus. Alcança agora, Senhor, alcança, Senhor, o nosso prefeito, Senhor, alcança agora os vereadores dessa cidade, alcança, Pai, o nosso governante do estado, Senhor, nosso governador, os deputados que estão ali naquelas câmaras, Senhor. Ó Deus, alcança, Senhor, os senadores, deputados federais, Senhor, e mesmo os homens de Deus que Tu enviaste neste meio. Dá força a eles, Pai, para entenderem este momento e agirem segundo a Tua vontade.
Toca agora, Senhor, no presidente, na presidente, Senhor, com os ministros desse governo, Pai, deste país. Senhor, dá sabedoria, Pai. Dá sabedoria, Senhor, para não usarem tudo em proveito próprio, mas olharem, Senhor, para o povo desta nação. Abençoa o povo desta nação, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. É tão bom cumprir a palavra de Deus, irmãos. Ao primeiro momento até parece que não era bem isso que eu pensava. Assim como nós não pensávamos com relação a tantas outras coisas. Não pensávamos com relação a perdão. Não pensávamos com relação à família. Não pensávamos com relação ao Senhor Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus nos renova. E renova a nossa mente. Amém? Quero convidar os amados a estarem trazendo seus dízimos, as suas ofertas. E o Ministério do Louvor subir novamente para estar continuando o culto. Aleluia. Vocês podem vir adorando, irmãos. E a nossa vitória já nos foi dada em Cristo Jesus. E por isso também trazemos a eles os dízimos e as ofertas, para adorá-lo, porque Ele é Deus. Ele mudou a nossa casa, mudou a nossa vida, muda a nossa cidade, muda o nosso país, para a glória do Senhor Jesus. Deus tem um propósito muito grande para esta nação. Um propósito de levantar aqui homens e mulheres para estarem evangelizando o mundo. Diante disso, eu sei que o diabo ataca de tudo quanto é lado, para que isso não se cumpra. Mas em nome de Jesus, hoje nós decretamos a falência de todo o plano do diabo. Amém? Amados, eu sei que nós estamos em poucos aqui, mas hoje, aqueles que Deus preparou para estar nesse lugar. Pode sentar só um minutinho só mais, por favor. Eu quero compartilhar algo com os irmãos, e nós vamos precisar de um esforço muito especial da igreja. Nós já desde o ano passado estamos procurando um local para mudarmos a igreja. Encontramos alguns, mas o preço não compensa, o tamanho não dá, e acabamos deixando nas mãos de Deus para preparar esse local. Eu creio que Deus já preparou, já tem preparado para as nossas vidas um local. Por quê? Aqui não é bom? Aqui é excelente, irmãos. Aqui o local é maravilhoso. Nós podemos, se quiser, passar a noite louvando, adorando a Deus. Não vai incomodar vizinho nenhum. É um lugar que, se nós verdadeiramente trabalharmos, nós cabemos aqui 1000 pessoas tranquilo. Mas, infelizmente, o aluguel ele tem subido além das nossas condições de poder pagar. E esse contrato de aluguel, ele está em nome da igreja, mas como todo contrato de locação, ele requer fiadores. E nós, eu, o pastor Claudemir, assumimos o compromisso de pagarmos o aluguel, se a igreja não conseguir. E a igreja não tem conseguido.
Eu creio que nem eu, nem o pastor Claudemir também temos condições de arcar com um valor tão alto. Mas nós, como igreja, nós até então vínhamos pagando, vínhamos cumprindo o compromisso, né, honrando naquilo que nós nos estabelecemos, até que o Senhor preparasse um lugar que nos acomodasse, que desse as mesmas condições. Vai ser difícil, mas estou dizendo um espaço em que nós pudéssemos estar ali cultuando. Eu tenho orado, colocado diante de Deus, falo: Senhor, eu não quero trazer da forma de pedir para a igreja, porque eu poderia chegar aqui, como muitos pastores, falar e pedir: olha, irmãos, vamos dar os dízimos, vamos dar a oferta para te pagar o aluguel da igreja. Não sou eu que preciso pagar o aluguel da igreja. Quando eu vejo, somos nós, igreja, porque nós somos abençoados na reunião que nós fazemos nesse lugar e na adoração que nós fazemos nesse lugar. E eu quero dizer para os irmãos que eu não me sinto devedor com o pastor Claudemir do aluguel se a igreja não conseguir cumprir. Eu sinto que a igreja ficou devedora, que a igreja toda não recebeu a bênção que estava preparada para receber. E ainda que nós tenhamos que arcar e cumprir com isso, eu vou, e ele vai arcar e vai cumprir, porque está lá no contrato. Mas quem sai perdendo é toda a igreja. Toda a igreja, todos nós vamos sair perdendo. Aqueles que estão aqui hoje, os que não estão. Porque, antes de mais nada, nós, quando contratamos tudo, nós contratamos debaixo de oração, da direção de Deus, do Espírito Santo, e o Senhor nos colocou nesse lugar. Agora, nós até buscamos outros lugares mais em conta. O Senhor falou: não é esse, outro não deu certo, outro não dava certo. Então nós somos devedores. Somos devedores mais do que, ainda que o irmão fale, mas eu trago os meus dízimos direito, eu trago tudo certinho. Somos devedores e sempre seremos a Deus por tudo que Ele nos tem feito. Se Ele permitiu que nós estivéssemos aqui e aqui cultuássemos ao nome dEle, foi porque Ele queria nos abençoar nesse lugar. E Ele quer nos abençoar nesse lugar. Então, amados, eu quero orar com os irmãos agora e pedir que o mesmo Espírito toque os nossos corações. Né? Nós poderíamos falar assim, até já comentei com o pastor Claudemir: pastor, se não der certo, nós vendemos um terreno e suprimos a necessidade, pagamos o que está atrasado. Mas antes de eu fazer isso, eu quero dar a oportunidade para cada um de nós, como membros da igreja, de fazermos a nossa parte nesse sacrifício. Seria muito simplista, né? O terreno que nós temos feito campanha para comprar, para ajuntar alguma coisa para a igreja, para nós podermos futuramente estarmos estabelecendo num local sem precisar pagar aluguel. Chegar lá e falar: olha, vende agora, compra, paga, e daqui a pouco continuamente fizermos essa obra. Mas antes disso acontecer, eu quero dar oportunidade para nós todos, como igreja, tomarmos consciência da nossa participação naquilo que Deus nos colocou. Então, mais uma vez, amados, eu quero levantar um clamor agora. Quero pedir que todos estejam em pé e que esse Espírito de Deus venha nos tocar, para que tudo aquilo que é dele nós venhamos a dar, seja em louvor e adoração, seja em oferta, dízimo e sacrifício. Porque se formos fiéis no pouco, o Senhor nos colocará sobre muito.
Eu sei que são tempos difíceis do ministério até, mas eu quero dizer, amados, Deus nos tem colocado diante de grandes coisas. Quantos irmãos e irmãs têm vindo para o ministério, para a igreja, em busca desse Deus a quem tem operado poderosamente no nosso meio. E aqui, eu sei que nestes dias, o Senhor vai fazer maravilha. Já tem feito. Nós tivemos nesse final de semana a reunião com as diaconisas, aspirantes, pastoras, e o Senhor trabalhou poderosamente ali com cura, com restauração. É ou não é, irmãs? Amém? Foi maravilhoso, né? Glória a Deus. Semana que vem vamos ter a reunião com os oficiais, diáconos e aspirantes, pastores, e eu creio que Deus tem algo novo. Mas assim como eu compartilho com os irmãos as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas nesse lugar, eu quero compartilhar essa dificuldade, que não é só minha, não é de uma instituição, não é de uma denominação, mas é de todos nós. Amém? Feche os teus olhos. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, te pedir agora, Senhor, que teu Espírito Santo, Senhor, um espírito de liberalidade, Senhor, de dar, ó Deus, toque no coração de cada membro deste ministério, Senhor, que cada um, Senhor, seja tocado pelo teu Espírito, Senhor, e assim, ó Pai, como tu tens prometido, Pai, uma vida abundante, Senhor, para aqueles que te buscam, aqueles que te servem, ó Deus, tu venhas, ó Pai, tocando no coração dos teus filhos, para, Senhor, trazerem as suas ofertas, os seus dízimos, suas ofertas de sacrifício e de amor diante de ti, Senhor, para que, Senhor, teu nome seja louvado por toda a terra, Deus, e naquilo que nos tem colocado, Senhor, nós possamos honrar e glorificar o teu santo nome, em nome de Jesus, Pai. Libera, Senhor, tudo aquilo que está retido, Senhor, pela dúvida, Senhor, pela dureza dos nossos corações, Senhor, e que o teu Espírito Santo venha tocar hoje, Senhor, na igreja, Senhor, não só nos que estão aqui, mas naqueles que não estiveram aqui hoje, Pai, para que o teu mover, Senhor, o mover do teu Espírito Santo venha suprir, Senhor, todas as nossas necessidades, primeiramente neste lugar, meu Pai, Senhor, neste lugar que nós chamamos por tua casa, neste lugar, Senhor, que nós colocamos, ó Pai, dizemos que aqui está o teu santo e poderoso nome, e depois, Pai Santo, sobre a casa de cada um, em nome de Jesus, Pai, como diz o teu filho Oséias, Senhor, profeta, Pai, que esses tempos, ó Deus, que nós deixamos, ó Pai, de buscar o que é nosso, mas passemos a buscar primeiramente aquilo que é teu, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor. Gostaria que você fechasse seus olhos. Em nome de Jesus, que você não se disperse. Começa a conversar com o Senhor agora. Começa a pedir para que Ele venha encher a sua vida, encher a sua família, encher a sua casa, encher este lugar. Começa a pedir ao Senhor, começa a pedir a Ele para que Ele venha encher a sua vida. Começa a encher este lugar, Senhor. Começa a encher os nossos corações, as nossas vidas. Enche este lugar, ó Deus. Tu que estás assentado sobre os querubins, tu que estás entronizado sobre os serafins,
Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, igreja. Amém. De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ainda de pé, abra sua Bíblia comigo. Apocalipse, capítulo de número 2. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 2. Amém. Antes de eu ler essa palavra, eu quero compartilhar algo com os irmãos. Nessa semana que passou, eu tive muita batalha espiritual na minha vida. E não lembro se foi quinta ou sexta-feira, eu tive um sonho. Eu quero compartilhar com a igreja esse sonho. Eu estava numa sala com algumas pessoas, com a Bíblia aberta, ministrando a palavra de Deus. E de repente eu olhava, tinha uma pessoa no canto, uma mulher, parecia uma Bíblia, mas era muito mais grossa, com uma capa dura. E ela ficava olhando assim para mim, tinha jeito de, sabe, assembleiana, aquela calça, saia comprida, jeans, coque, né? Eu comecei a ministrar a palavra do Senhor. Daqui a pouco aquela mulher, ela se volta, olha para mim, e ela começa tipo que querer zombar ou me criticar pela palavra que eu estava ministrando. E eu me levantei, eu disse assim o seguinte para ela, eu falei, vem cá, deixa eu só te fazer uma pergunta, e eu quero que você me responda essa pergunta. A palavra que eu ministrei é de quem? É minha ou é de Deus? Ela falou, é de Deus. Nessa hora eu virei para trás e saí dando glória a Deus no meio daquelas pessoas que estavam ali, saí glorificando o Senhor, com o coração bem alegre. Porque quando eu me virei para ela e eu disse, se a palavra de Deus ela vai se cumprir, agora essa minha ela não vai se cumprir. Quando eu olhei, aquela mulher estava quilômetros de distância e correndo. Amém? E eu quero compartilhar que eu relutei até com Deus, pastor, de ministrar essa palavra. Eu cheguei e falei, Deus, me dá outra palavra que eu ministro, mas essa, Senhor. E eu creio que nesse sonho, o que Deus confirmou no meu coração, Ele disse, pregue a minha palavra, porque a palavra, ela é minha. Não é eu que vou zelar sobre a palavra para se cumprir, é Deus. Então a minha parte, a minha responsabilidade é de anunciar a palavra do Senhor. E eu estou temeroso diante de Deus, mas eu estou com ousadia diante de Deus para ministrar o que eu tenho para a igreja, em o nome de Jesus e pelo Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Amém. Capítulo 2, versículo de número 18. Amém? Carta à igreja de Tiátira. Ao anjo da igreja de Tiátira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao latão reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Mas tenho, porém, contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com seu ensino ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Portanto, lançá-la-ei num leito de dores, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela ensina. Ferirei de morte seus filhos, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiátira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. O que tendes, retenham até que eu venha. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro. Assim como também recebi a autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz
das... Glória a Deus, pode se assentar, pega a sua Bíblia. Amém, amados? Deixa eu perguntar aqui, quem costuma ler livro de Apocalipse assim, pelo menos uma vez no mês? Amém? 1, 2, tem mais? 3, 4, tem algumas pessoas, mas não é um livro geralmente que nós pegamos todo dia para meditar como os demais evangelhos, como o Antigo Testamento, né? Até algumas pessoas, glória a Deus, nem avisei o pessoal, mas olha, já estou entrosado, né, professor Fábio? Amém? Então, algumas pessoas até, quando fala do livro de Apocalipse, faz aquela cara de espanto, como se fosse, algo assim, né, como se até fosse algo que os outros livros não tenham. Pelo fato do livro de Apocalipse trazer revelações, ser um livro, até muitas vezes, para alguns, complicado de entender. Eu fui procurar no dicionário. Quem aqui costuma procurar em dicionário algumas palavras? Pois é, eu também faço isso. Eu fui procurar no dicionário a palavra Apocalipse, qual que é o significado. E além de, no dicionário, ela trazer o seguinte: livro escrito por João na ilha de Patmos, ela traz mais duas coisas. O seguinte, dizendo que é um livro confuso. E a terceira, livro de difícil interpretação. Nessas horas o dicionário falhou. Nessas horas não deu o dicionário. Mas a palavra Apocalipse, traduzida do grego, ela significa revelação. Amém? Diga para o seu irmão, revelação. Agora nós precisamos entender a revelação de quem, e o porquê, e para quem, sim ou não? Amém. Capítulo 1, versículo de número 1, está pertinho, você pode acompanhar comigo, que a primeira palavra que João, ele começa escrevendo, ele diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo. Por que se chama revelação? Porque o objetivo do livro, quando Jesus aparece para João ele estava preso. No versículo 9 e 10 diz que ele estava preso por causa da palavra do Senhor e por causa do testemunho de Jesus Cristo. Ele estava preso numa ilha chamada Ilha de Patmos. E nessa ilha, o Senhor se revela a ele, aparece a ele, ele tem uma visão, ele é arrebatado em espírito no dia do Senhor, diz a palavra. E ele tem uma visão. Primeiro ele ouve uma voz, como uma voz de trombeta por detrás dele, que dizia assim para ele: o que vês, escreve, e envia 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia e Esmirna, né? 7 igrejas. Então o texto diz que João ele se volta assim para ver quem que falava com ele. Só que no momento que ele se voltou, ele viu 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros de ouro, um semelhante ao filho de um homem. E veja bem, que ele começa a descrever aquele semelhante ao filho de um homem. Ele tinha cabeça branca, os cabelos brancos, o seu vestido era vestes talares cingidas à altura do peito com um cinto de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como a chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol quando resplandece a sua força. Sabe por que muitos dizem que é meio difícil entender o livro de Apocalipse? A primeira coisa que nós precisamos entender é que o livro de Apocalipse ele é um livro 100% profético. Do capítulo 1 ao capítulo 22,
ele é um livro profético, que aponta para alguma coisa, que quer mostrar alguma coisa, que direciona algo. É um livro profético. Outra coisa, revelação, porque esse livro, ele trata de revelar o Jesus Cristo, não como aquele Jesus que andou com os apóstolos, que caminhou com os apóstolos, que curou o leproso, que abriu deu vista aos cegos, que levantou o coxo, que ensinou, que ministrou, que pregou a palavra, que libertou e que curou muitos homens, muitos oprimidos. Ele é um livro que trata de revelar Jesus Cristo com todo o seu esplendor, com toda a sua glória, revestido da sua majestade e do seu poder. Por isso que nesse texto que eu acabei de ler, ele vê esse homem, ele começa a descrever esse homem, porque a revelação principal nesse livro é de Jesus Cristo glorificado, com o corpo de glória, revestido de todo o seu poder, porque ele é digno. E sabe o que tem subido nesses dias na igreja? A pregação sobre esse Jesus que é revestido de glória, que o seu rosto é como o sol na sua força, que resplandece, que os seus olhos são como chama de fogo, e os seus pés como um latão reluzente. Amém? Outra coisa, o livro de Apocalipse se encontra no Novo Testamento todo, 33 vezes a palavra se referindo a Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Santo de Deus. 33 vezes. Dessas 33 vezes, 30 estão no livro de Apocalipse. Ele trata de revelar também Jesus Cristo como o Cordeiro Santo de Deus, que diz aqui no capítulo 1, no versículo de número 5, na parte B: aquele que nos amou, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reino e sacerdote para o seu Deus e Pai. O propósito dele revelar Jesus Cristo também como Cordeiro Santo de Deus é aquele que pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado, pelo pecado da humanidade. Então entenda isso a princípio. Amém? Que aí fica mais fácil a gente entrar na mensagem, no foco da mensagem, no título da mensagem que nós vamos ministrar essa noite. Amém? Até aqui tudo bem? Amém. Glória a Deus. Você tem um glória a Deus aí? Amém? Um pouco mais para frente nós vamos ver o que aconteceu com um homem que não tinha glória a Deus. Perigoso, hein, irmão? Crente sem glória a Deus é perigoso, hein? Amém? Glória a Deus. Então Jesus fala assim: João, escreve as coisas que você vê. Escreve. O texto diz que João, quando ele olha aquele homem, ele cai sem força alguma. Esse homem que é Jesus Cristo chega em João, toca nele e diz: não temas, porque eu sou o primeiro e o último. Ele diz para João: olha, escreve as coisas que eu vou te dizer e envia 7 igrejas. Essa igreja em Tiátira, que até estudando um pouco o livro de Atos dos Apóstolos, durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, você vê o apóstolo Paulo falando com uma mulher chamada Lídia, que era uma mulher temente a Deus. Alguns estudos até dizem que provavelmente a igreja em Tiátira deva ter começado pela casa dela, porque o apóstolo Paulo até dá uma referência dela como uma mulher temente a Deus, e que existia um povo ali. Ele escreve 7 cartas. Dessas 7 cartas, a carta mais comprida é a carta de Tiátira. E ele começa dizendo, ele começa revelando, a primeira coisa que ele diz: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés como um latão reluzente. E aí Jesus ele começa a descrever as características daquela igreja. E você há de concordar comigo, se essa carta fosse curtinha e parasse só até aqui nesses 2 versículos, pastor Fábio,
Eu chamava o Senhor para me abençoar, porque eu queria ir para essa igreja. Quem queria? Queria ou não queria? Só eu? Veja bem as características dessa igreja. Conheço as tuas. Uma igreja que tinha obra. O teu amor. E a Bíblia diz em Mateus 22, 37, fala do amor a Deus sobre todas as coisas, e a segunda lei maior que o amor ao próximo. Diz mais uma característica: o teu serviço, a tua fé, a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que a primeira. Vamos falar que só, agora vamos falar que é só eu que queria estar numa igreja dessa? Sim ou não? Não. Mas ninguém? Levanta a mão. Até o pastor fala lá: amor, obra, fé, perseverança, últimas obras maiores do que a primeira, né? Serviço. Olha só, irmãos, até eu queria estar numa igreja dessa. Só que aí, aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés como um latão reluzente, ele começa a descrever algo que estava acontecendo naquela igreja. Ele diz o seguinte: mas tenho porém contra ti que toleras Jezabel. Olha que Jesus fala: tenho porém contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, que com o seu ensino ela engana os meus servos, e pior ainda, seduz-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a Deus. Pronto, já não queria mais ser dessa igreja. Quem está comigo, levanta a mão. Está vendo? Então, você veja que por detrás de uma igreja, com amor, com fé, com obras, com perseverança, existe algo terrível acontecendo. Mas quem já ouviu falar de Jezabel? Para que a gente possa entender o que está acontecendo nesse texto, quem era Jezabel? Qual eram as obras de Jezabel? O que Jezabel seduzia os servos do Senhor a fazer? A se prostituírem, a comer das coisas sacrificadas aos ídolos. Então nós vamos dar um pulo lá no livro de 1 Reis, no Antigo Testamento, amém? Capítulo de número 22, deixa eu ver se eu capítulo de número 16. Amém? Ao contrário do que muitos dizem e ensinam, que Jezabel é um principado, Jezabel não é um principado. Ao contrário do que muitos dizem que Jezabel é uma potestade, Jezabel não é uma potestade. Paulo em Efésios capítulo 6, versículo 10, ele descreve uma hierarquia no reino do inferno. E ele diz lá: principado, potestade e dominadores. Jezabel, ela não é um principado, Jezabel, ela não é um governante, Jezabel, ela é um dominador, um espírito dominador. O que é o espírito dominador? Que ele atua em um indivíduo. Em um indivíduo. Você reparou no texto, capítulo 2, que ela seduz, que ela engana, ela leva eles a seduzir, a enganar os servos de Deus? Então Jezabel não é um principado, ela é um espírito que atua em um indivíduo, com o objetivo de controlar aquela vida e aquela pessoa. Mas essa noite eu quero dar um título para essa mensagem, como eu sempre faço. E se você há de concordar comigo, você vai levantar sua mão e vai dar um glória a Deus, amém? Desmascarando o espírito de Jezabel. Diga glória a Deus. Desmascarando, vou até um pouco além, e vencendo o espírito de Jezabel. Amém. Capítulo 16, versículo de número 29.
Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano de Asa, rei de Judá. Reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Então Jezabel, ela vem de uma linhagem real. Jezabel era filha de um rei e sacerdote de Astarote, prestava culto para imagens, um povo pervertido, que não tinha aliança com Deus. Acabe já era um homem que foi levantado por Deus para reinar sobre o povo de Deus, sobre um povo que tinha uma aliança com Deus. E Acabe, ele vai lá e ele busca uma mulher chamada Jezabel, que não tinha parte do mesmo reino, que não servia ao mesmo Deus. E ele casa com essa mulher. E foi terrível, porque dessa história em diante, existem 3 personagens: Jezabel, Acabe e o profeta. Diga comigo, e o profeta. Jezabel, Acabe e o profeta. E muitos dizem assim que esse negócio de Jezabel é só no Antigo Testamento. Esse negócio de Jezabel não se fala no Novo Testamento. Nós estamos no Novo Testamento, amém? Amém. E ainda no Novo Testamento existe uma passagem que nós vamos chegar lá, que se refere a esse título também, a Jezabel, a um Acabe e a um profeta. Só que Acabe, quando ele se casa com Jezabel, então tudo aquilo que o povo de Jezabel, o pai dela fazia, o culto, servir aos demônios, servir a Baal, construir ídolos, Acabe pega e traz tudo isso para o povo de Deus, tudo isso para o reino do povo de Deus, para aquele reino dele, contaminando o povo. E aí você vê nesse texto o Elias, um homem de Deus, um homem que faz descer fogo do céu várias vezes, que profetizava contra Acabe, que profetizava contra Jezabel. Por quê? Porque já quem reinava não era mais Acabe, era o rei, era Jezabel. Para você entender a astúcia de Jezabel, como ela é sorrateira, como ela engana, eu marquei algumas características aqui de Jezabel. E uma delas é manipulação, dominadora, autoritária, busca títulos e posições, influencia diretamente a lideranças. Jezabel também, uma característica dela, imoralidade sexual. Jezabel age oculta, ou seja, escondida. E ela não faz questão de quem é ou porquê. Não. E a principal característica que nós vemos latente é que ela é uma falsa profeta. E que ela ama perseguir e matar os profetas de Deus. Quando fala ela parece que é mulher, mas Jezabel ela age tanto em homem quanto em mulher. Amém? E o que acontece? Eu falei, não, mas por que odeia tanto os profetas de Deus? Primeiro que a Bíblia diz, no livro de Provérbios, capítulo de número 29, versículo de número 18, diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. Segundo, Apocalipse capítulo 19, versículo de número 10 diz que o Espírito de Jesus, que o testemunho de Jesus Cristo é o Espírito da profecia.
Está aí o ódio que essa entidade maligna tem contra os profetas de Deus, contra os homens de Deus, que são boca de Deus aqui na terra, para trazer a direção de Deus para o povo, porque se acaba a profecia, o povo se corrompe, porque o profeta é aquele que fala em nome do Senhor, é aquele que vai buscar ouvir, vai entender aquilo que tem no coração de Deus, e ele tem o cuidado de trazer de Deus, para levar para o povo uma direção, um caminho, para que o povo não se perca, para que o povo não se corrompa. E o propósito dessa entidade é corromper os servos de Deus, é matar os profetas de Deus, os profetas do Senhor, porque matando os profetas do Senhor, aí acaba a palavra do Senhor, e aí o povo todo se corrompe. É terrível. Por isso que ela perseguiu Elias. E aí vamos lá para o Novo Testamento. Marcos capítulo de número 6 conta a história de um rei chamado Herodes. Esse rei, ele toma por mulher a mulher do irmão dele, que é Filipe, e ela passa a se chamar Herodias. E essa Herodias, ela começa a perseguir o profeta de Deus, um homem de Deus, que é João Batista. Ele já estava preso, a palavra diz. Só que não contente, o texto diz em Marcos capítulo 6, que ela queria matar João, mas ela não podia matar João. Abra comigo Marcos 6. Versículo número 17 diz: pois o próprio Herodes mandou prender a João e encerrá-lo no cárcere por causa de Herodias, com quem se havia casado, embora ela fosse mulher do seu irmão Filipe. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. De modo que Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo, santo, e o guardava com segurança, e o fazia muitas coisas, entendendo-o e de boa vontade o ouvia. Finalmente, uma ocasião favorável em que Herodes, no seu aniversário, dava banquete a seus grandes oficiais militares e aos príncipes da Galileia. Entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que queres e te darei. E jurou-lhe: tudo o que pedires te darei, até metade do meu reino. Saindo ela, perguntou à sua mãe: o que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. Entrando apressadamente, pediu ao rei: quero que imediatamente me dê num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu muito, mas por causa do juramento e do que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. Enviando logo o executor, mandou que lhe trouxesse a cabeça de João. Ele foi e o decapitou na prisão. E trazendo a cabeça num prato, entregou a jovem, esta por sua vez a sua mãe, Herodias. Nesse texto nós vemos a mesma coisa, que nós vemos o espírito, esse espírito, essa entidade maligna agindo em Herodias. Nós vemos uma entidade maligna também, que eu vou falar um pouco dela, de Acabe, agindo em Herodes também. Nós vemos o profeta do Senhor, João Batista. Então você repara que nós vemos praticamente quase que o mesmo texto, mesmo cenário. Glória a Deus, eu estava procurando a palavra, mas o mesmo cenário. Esse espírito que é tomado pelo nome de Jezabel, agindo, matando um profeta de Deus, novamente.
E assim como foi em Acabe, foi em Herodes também. Porque tanto Acabe quanto Herodes, né, para que se tenha um espírito de Jezabel, para que o espírito de Jezabel possa ser alimentado, tem que haver um Acabe. Tem que haver um espírito de Acabe. Porque senão ela não prevalece. E um supre o outro, um se alimenta do outro. Porque o espírito de Acabe, eu marquei até algumas características aqui também. O espírito de Acabe é insegurança, carência, fraqueza de ordem moral, autopiedade. Sabe o que é autopiedade? Já viu aquele? Coitado dele. Já viu ou não? Fala, né? Coitado. Ou seja, aquele coitadinho. Que tudo ele, ai. E para vocês terem uma ideia, 1 Reis, capítulo de número 21, se não me engano, fala das vinhas de Nebote. Nebote era um homem de Deus que tinha umas terras que foram heranças dos parentes dele, herança que o Senhor deu. E era de Nebote, só que tinha um problema. As vinhas de Nebote davam fundo com o quintal de Acabe. Acabe olha para aquelas vinhas e diz assim: eu quero aquelas vinhas. Ele chega assim para Nebate e diz assim: viu, Nebate, quanto você quer nessas terras? Pode pedir o preço que você quiser, porque ela dá fundo com o meu quintal aqui, eu vou fazer um campinho de futebol ali, sei lá, vou fazer qualquer coisinha assim. Se você não quiser dinheiro, você pode pedir qualquer outra terra do meu reino que eu te dou. Nebate chega assim para ele e fala assim: não, as minhas terras não estão à venda, porque são herança dos meus pais, herança do Senhor, herança dos meus pais, ela não está à venda. O texto diz que Acabe, ele volta, coitadinho, assim para a casa dele, vai deitar carrancudo com uma tromba desse tamanho, e chega a esposa dele e diz: ei, Acabe, o que aconteceu? Eu fui lá e aquele Nebate queria comprar aquelas vinhas, assim ele não quis vender. Você acredita que ele me disse que era a herança do pai dele, do Senhor, e que eles não iriam me vender? Aí Jezabel, com as suas astúcias, agindo em oculto, para você ver até onde ia o domínio de Jezabel sobre a vida do Acabe. Jezabel, ela pega, ela escreve uma carta como se fosse o rei Acabe, mandando para os governantes: vai todo mundo jejuar, vai todo mundo buscar direção espiritual, e pega lá Nebote, traz aqui, vamos prender ele. Então vai, o povo jejua, durante um determinado tempo, traz Nebate, fala assim, põe Nebate na frente do povo assim, diz assim: está vendo esse aqui, ele blasfemou contra Deus e blasfemou contra Acabe. O que nós vamos fazer com ele? Vamos matar ele. Pega, mata Nebate. Nabote, perdão. Mata o Nabote. Aí ela chega, para Acabe: está lá, meu rei, você é o rei, as terras são tuas, pode possuir as terras por herança, é tua. O domínio dessa entidade sobre a vida de Acabe era tanto, a ponto de só o rei poderia escrever uma carta, pegar o anel que estava no dedo dele, selar a carta e mandar para os oficiais. Porque naquele tempo, a autoridade do rei, ele carregava um anel no dedo assim, todo decreto que o rei expedia, fazia, ele tinha que carimbar com o anel dele, declarando que era a autoridade do rei, que foi o rei que delegou aquela autoridade. Só que nesse caso, o anel de autoridade de Acabe não estava no dedo dele, estava no dedo de Jezabel, porque foi ela que escreveu a carta, foi ela que selou, foi ela que convocou o povo, foi ela que matou o homem de Deus. E sabe por que eu relutei com Deus esse texto? É porque nesses dias de hoje, como foi assim, essa entidade maligna, ela vem atuando até os dias de hoje, não só na igreja, mas também na casa, nas famílias, onde mulheres não respeitam o seu marido, não tem o seu marido como autoridade máxima sobre a sua vida, onde homens que se diz cheio de autoridade, possuído por essa entidade também, se dizem
cheios de autoridade, mas são autoritários quanto ao tratamento nas suas casas, com seus filhos e com a sua esposa. Não é só na igreja, é dentro das casas. Terrível. Eu ajoelhei e falei: Senhor, dá outra palavra aí, qualquer uma outra, eu prego, mas essa é difícil. Difícil. Até que eu tive essa revelação, esse sonho. Eu falei: eu vou pregar. Agora, eu quero entrar num outro tema. O tema principal dessa mensagem. Existe o espírito, essa entidade chamada Jezabel. Existe o espírito de Acabe, que nós lemos as características: um homem covarde, um homem que não assume a posição na sua casa, na sua família, um homem que não toma a frente da sua casa, da sua esposa, dos seus filhos, da sua casa e toda a sua vida. Na igreja também, qualquer outro lugar. E durante um tempo eu fui, não, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou clamar, eu vou buscar, eu comecei a fazer batalha espiritual, guerra espiritual. Se desça fogo do céu, Senhor, lá na frente, em nome de Jesus, e queima, né, todo esse mal, todo esse espírito de Acabe, toda essa entidade, queima, Senhor. Eu fiquei tão quebrado, mas tão arrebentado, e eu não entendia o porquê eu tinha apanhado tanto. Eu não entendia o porquê que eu tinha apanhado tanto. Falei: Deus, não é possível, perdão da palavra, essa entidade maldita, ela tem que morrer, tem que ter um fim, para esse espírito maligno parar de atuar no meio da igreja, no meio das nossas casas, das nossas famílias. E eu não fiquei contente, eu fui buscar a palavra do Senhor. E sabe o que a palavra de Deus me mostrou? Que Jezabel, ela foi morta. Ela foi morta. Abra comigo em 2 Reis. Segunda Reis, capítulo de número 9. Se o seu irmão estiver dormindo, cochilando aí, chega no ouvido dele, dá um glória a Deus bem alto. Aleluia! Amém? Oh, glória! Diz assim, versículo 1: o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas. Ele disse: cinge o seu lombo, leva este vaso de azeite contigo e vai a Remote Gileade. Chegando lá, vem onde está Gel, filho de Josafá, filho de Nis. Entra e faz que ele se levante no meio de seus irmãos, e lava-o e leva-o à câmara interior. Toma o vaso de azeite e derrama sobre a sua cabeça e diz: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta e foge, e não te detenhas. Aí o texto à frente diz que o profeta vai lá e ele faz exatamente como o profeta mandou. O filho do profeta vai lá e faz exatamente como o profeta mandou. Amém? Versículo 7 diz: ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Versículo número 10: aos cães comerão Jezabel no campo de Jezreel, e não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. Versículo de número 32, 31. Entrando Gel pelo portão, perguntou ela: teve paz Vinri, que mandou a seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e clamou: quem é comigo? Quem? 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Disse Gel: lançai-a daí abaixo. Lançaram-na abaixo e foram salpicados com o seu sangue.
a parede e os cavalos, e esses as pisotearam. Entrou Geu e comeu e bebeu. Disse ele: olhai por aquela maldita, e sepultai-a, pois é filha de rei. Mas quando foram para sepultar, não acharam dela senão somente a caveira, os pés, as palmas das mãos. Voltaram e comunicaram-no a Geu, que disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou por intermédio de Elias, o tibestita, teu servo, no campo de Jezreel: aos cães comerão a Jezabel, o cadáver de Jezabel, como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de modo que não puderam dizer: esta é Jezabel. Morte terrível, terrível. Falei: Deus, como que eu vou jogar essa entidade do terceiro andar? Como que eu vou lutar contra isso? Deus falou assim para mim: não é desse jeito. Porque, amados, antes de Jezabel morrer, eu não vou me prolongar, até eu marquei aqui para mim falar sobre isso também, mas não vou me prolongar. Mas os amados leiam em casa, medite, procure. Antes de Jezabel morrer, o primeiro que morreu foi Acabe. Se disfarçou na batalha lá, que não era rei, se disfarçou de guarda, entrou lá, tomou uma flechada e morreu. Aí eu fui lá no mesmo texto, em Marcos capítulo 6, e um pouco mais para frente, aliás, Atos capítulo 12, onde fala assim, que Herodes havia morrido. Herodes chega lá no seu trono, começa a discursar, e o povo: nossa, não é voz de homem, é a voz de Deus. E Herodes começa: eu sou o cara. A Bíblia diz que o anjo do Senhor veio, feriu a Herodes, ele foi comido por bicho. E diz que depois disso a palavra do Senhor crescia e multiplicava. Qual que é a revelação? Para se matar Jezabel, primeiro tem que morrer o espírito de Acabe, que vem dominando sobre casas e sobre igrejas. Porque quando Acabe morre, Jezabel então ela é destituída do seu trono. Ela não encontrou mais força para influenciar Acabe a tomar decisões contra a palavra de Deus. Ela não achou mais Acabe para influenciar, para levar o povo, para se distorcer daquilo que era o propósito de Deus. Quando Herodes morre, Herodias não achou mais espaço para dominar o povo de Deus, para matar e perseguir os profetas de Deus, porque ela era tão pervertida, a ponto de quando tinha essas festas lá naquele reino, não era uma festa com champanhe, não, tinha de tudo, inclusive orgias sexuais. Por isso que o texto diz que ela era imoral, imoralidade sexual, uma característica dela, a ponto de a Herodias pegar a filha dela e oferecer para Herodes e para aquele povo. Olha como ela é enganada. E a única maneira que se tem de vencer essa entidade é vencendo o espírito de Acabe, é vencendo essa entidade de insegurança, de carência, de medo, de ai coitadinho, de se dizer eu sou um coitadinho, que não tem um pulso firme para conduzir a sua casa, a sua família. Para se vencer Jezabel, tem que matar o espírito de Acabe. Precisa vencer o espírito de Acabe. Foi por isso que Deus enviou esse profeta com óleo àquele lugar e falou assim: chega lá, você procura o capitão. Quem sou eu, Geu? Tem uma palavra de Deus para você. O Senhor manda te ungir hoje como rei sobre o meu povo, sobre o povo de Israel. Quem matou Jezabel não foi os profetas. Quem matou Jezabel foi o rei, aquele que tinha uma autoridade de rei sobre a vida dele. E eu comecei ministrando essa palavra, onde Deus disse que Ele nos amou, pagou o preço pelos nossos pecados,
e nos fez reinos e sacerdote para o nosso Deus. Aleluia. Existe uma unção de rei sobre as nossas vidas. Existe uma unção de profeta sobre as nossas vidas. Aquele que não se conforma com a imoralidade, aquele que não se conforma com o engano. Porque ela era tão astuta que ela conseguia enganar o líder daquela nação, a ponto de fazer o que era desejo do coração dela, e não desejo do coração de Deus. E eu vou falar uma coisa, amados, na ousadia e na unção do Espírito Santo de Deus. Porque muitos profetas têm se levantado, se dizendo profeta em nome do Senhor, mas têm profetizado coisas do coração deles. Coisa que está no coração do homem, e que não no coração de Deus, com o intuito de levar o povo a errar. Por isso que eu tenho cuidado com profecia. Porque, pastor, o único nosso manual que nós temos o Espírito Santo de Deus. Mas o único guia que nós temos é a palavra de Deus, sim ou não? A palavra de Deus, o único guia, que nos direciona, é a palavra de Deus? É a palavra de Deus. Se uma profecia, ela não está de acordo com aquilo que é a palavra de Deus, porque a palavra, a Bíblia, é a palavra de Deus revelada. Então, se não está apoiado, se não tem um alicerce na palavra de Deus, aquela palavra, aquela profecia, ela não é confiável. Muitos têm se levantado com desejo do coração. Olha, Deus me mostrou, e está no coração daquela pessoa que tem que ser daquele jeito. Olha, e foi Deus que mandou te dizer assim, assim, assim. Só que quando você pega o que o profeta disse, você compara com a palavra de Deus, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Quantos estão entendendo? Amém. Volta lá para me encerrar no livro de Apocalipse. Então o Senhor dá essa revelação a João, a quarta carta de todas as 7, que é a mais comprida de todas as cartas. E ele começa a dizer aquilo que nós lemos, que ela seduz, engana os servos de Deus, e os leva a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Jesus disse que deu tempo para que ela se arrependesse, mas ela não quis se arrepender. Não quis se arrepender. Jesus lhes disse: ferirei, versículo 22, portanto lançá-la-ei num leito de dores, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Jezabel não faz, ela incita a outros fazerem, porque ela sabe que é contrário à palavra de Deus. Ela faz com que outros façam o que é contrário à palavra de Deus. Ferirei de morte a seus filhos, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Sabe o que eu acho interessante nesse texto? Jesus, ele quando se apresenta a essa igreja, a primeira coisa que ele faz: essas coisas diz o Filho de Deus, aquele que tem autoridade máxima sobre todo o universo, sobre tudo, sobre todas as coisas. Aquele que tem os olhos como chama de fogo, porque os olhos como chama de fogo, só os olhos como chama de fogo é capaz de conhecer o que está se passando dentro do coração humano, dentro dos rins, sondar os rins, o que está passando dentro dos nossos corações, do coração de cada um, para dar a cada um segundo as suas obras. Aquele que pensa que está andando por aí, vindo na igreja, dando glória a Deus, aleluia, louvando, servindo ao Senhor, mas chega lá fora, ele vive na promiscuidade, na lascívia, no adultério,
Eu quero dizer uma coisa para você aqui hoje, esta noite. Se você pensa que ninguém está vendo, eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão por toda a terra. E a palavra de Deus diz que Deus não se deixa escarnecer. Que tudo aquilo que o homem plantar, isso ele ceifará. Ninguém engana ninguém. Ninguém engana Deus. Ninguém consegue enganar Deus. Porque até o que você está pensando nesse exato momento aí, Deus está sabendo. Não tem como se esconder de Deus, irmão. Não tem como achar que, aqui ninguém está vendo. Aqui ninguém está vendo. Não tem. Não tem como. Aleluia. E os pés semelhante ao latão reluzente. Caminho de santidade. O Senhor conhece o que pensamos lá no oculto, lá no escondido. Não há nada encoberto que não há de ser revelado, diz o Senhor. Aleluia. Eu não tenho como esconder de Deus alguma coisa. Não tenho. Por isso que quando eu me coloco diante de Deus, quando eu estou com alguma situação entalada, assim, a primeira coisa que eu faço é chegar diante de Deus. Ó Senhor, é desse jeito que eu estou, o Senhor sabe, o Senhor está vendo, eu sei que é errado, o Senhor, mas me ajuda nisso. Me ajuda naquilo. Isso é ser sincero. Isso é sinceridade. Não é gente de camuflar. Não tem como. Versículo de número 24. Digo-vos, porém, a vós os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. O que tendes, retenham até que eu venha. Até quando? Até quando? Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Deus não está pedindo para você ser um super crente blindado. Já viu o Robocop? Aquele negócio lá que o homem tiro para tudo, até canhão não derruba o cara. Quando derruba, os caras apertam umas porquinhas lá, o cara está de pé de novo. Não é esse tipo de homem que Deus está procurando. Deus está procurando homens que sejam sinceros diante dele, a ponto de dizer: Senhor, a minha fraqueza é essa, o meu problema está aqui, me ajuda, Deus. A minha falha é essa, Senhor, eu estou tendo essa dificuldade, essa falha, é isso que está acontecendo na minha vida, me ajuda. Isso é total dependência de Deus, e é isso que Deus quer, é isso que Jesus quer. E Ele adverte a igreja: guarda as obras suas, guarda o teu amor, a tua fé, a tua perseverança, as tuas últimas obras, guarda até que eu venha. E assim como existe para todas essas 7 igrejas uma promessa, ao final Ele diz: ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. João era um homem que tinha autoridade sobre as nações. Eliseu era um homem que tinha autoridade sobre as nações. Geu era um homem que tinha autoridade sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro. Assim como também recebi a autoridade de meu Pai, também lhe darei autoridade, também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. As igrejas. Hã? As igrejas. As igrejas. As igrejas. Em todas as 7 cartas não é a igreja, como se tratando de uma única igreja específica, mas é as igrejas.
Ou seja, nós temos que dar ouvido para a palavra do Senhor, para todas essas cartas aqui, nesse sentido, para a profecia, para a palavra de Deus. Não é, a igreja de Tiago, não, nós estamos no tempo da igreja de Laodiceia, agora é outro tempo. Não, você tem que dar ouvido, como está escrito, a todas as igrejas, a todas, porque todas essas 7 igrejas tiveram uma dificuldade, tiveram um problema, estavam errando em alguma coisa, foram exortadas por Deus em alguma coisa, mas todas essas 7 igrejas trouxeram Deus, Jesus traz sobre ela uma promessa também. Será que sou eu que tenho tido dificuldades nesse sentido também? Estou aqui, estou exposto. Será que é eu que tenho permitido em algumas áreas da minha vida que esse espírito terrível de Acabe venha sobre a minha vida? Será que não existe mais ninguém aqui que precisa se arrepender? Que precisa reconhecer a dependência de Deus? Ou será que é só eu? Quero convidar a igreja a ficar de pé em nome de Jesus. Ministério de louvor. Não combinei nada depois da ministração da palavra, mas se quiserem subir, amém. Glória a Deus. Última coisa, se você quiser anotar, anota. Só há uma maneira para se matar o espírito de Acabe. Só há uma, você pode até jejuar, orar, clamar, ir para o monte, fazer vigília, louvar, adorar, buscar, glorificar. Você pode até fazer isso. Mas se não houver uma postura sobre a sua vida, de mudança de comportamento, de atitude, de hábitos, então não vai resolver o seu jejum, a sua oração, o seu clamor, não vai resolver nada. Porque o jejum, a oração, o clamor, você vai buscar força em Deus. Mas se você não estiver disposto no teu coração a reconhecer os seus erros, as suas atitudes, aonde você está errando, e dizer: eu vou mudar, Senhor, Senhor, eu quero mudar, Senhor, me ajuda a mudar, então nada vai resolver. Não vai resolver. Quantos aqui essa noite, em alguma área da sua vida, não sei em qual área, alguma área da sua vida, reconhece que existe uma falha, reconhece que precisa se arrepender de algumas coisas, reconhece que existe a necessidade de mudança de postura, de atitude? Quantos além de mim? Eu quero te convidar a você levantar a sua mão e a dizer: sou eu, Senhor. Ah, Jesus, sou eu, Pai. Sou eu, sou o primeiro, Senhor. Eu sou o primeiro, Pai. Eu sou o primeiro. Saia do teu lugar essa noite, em nome de Jesus. Venha aqui à frente. Nós vamos orar juntos. Nós vamos orar. Aleluia. Eu vivo por causa da promessa de Deus. Eu vivo por causa da promessa de Deus, não pela força do meu braço, mas eu vivo por causa da promessa de Deus. Tem sempre uns irmãos que ficam mais timidinhos, né? Vai mais de longe, né? Vai ficar aquele buraquinho. Vem mais para cá, irmão. Pode vir no espaço. Amém? Achegai-vos. Oh, aleluia. Eu me achegarei a vós. Chega mais perto. Amém. Oh, aleluia. Nós vamos orar. Nós vamos estar ungindo a cada um. Não é a unção que vai expulsar isso da sua vida, que vai fazer você consertar isso. Não. Essa unção representa aquilo que vem da parte de Deus sobre a sua vida, dizendo que você pode, você consegue mudar, você consegue mudar essa área da sua vida, você consegue deixar esse costume, esse pecado, porque os pés como latão de reluzente, como eram os pés de Jesus, representam o pé que a todo pecado que pisa sem se contaminar.
E Jesus disse que isso é possível a mim, a você, abandonar esse pecado, a rejeitar esse mal das nossas vidas. Você vai receber essa unção, mas a atitude, o posicionamento vai ser seu, não só hoje, agora, mas amanhã, segunda-feira, terça, quarta, quinta, todos os dias da sua vida. E não é de uma hora para outra, mas se você está determinado, você vai conseguir. Oh, aleluia. O pastor pode me ajudar, pastor? Pastor Cadeiro, por favor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Começa a colocar a sua vida agora diante de Deus. As suas fraquezas mesmo. Até o pecado que você não estava conseguindo vencer. O seu comportamento que tem sido lá fora.
Declarar que Ele é santo, 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 santo. Amém? Glória a Deus. Vamos dar uma glória a Deus, uma linda salva de palmas para o Senhor. Pega o seu irmão que está do seu lado, convida ele para dar um aleluia junto com você. Isso, convida ele, vamos dar uma glória a Deus comigo. Dá um aleluia. Amém? Glória a Deus. A Ele toda a honra,